Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na última sexta-feira passada, eu estive ministrando o estudo bíblico dentro da igreja online fundada pelo nosso irmão José Camargo. Eu gostaria de hoje gravar na íntegra esse estudo bíblico e compartilhar com todos os grupos da qual eu faço parte. Lembrando que alguns dos irmãos receberam um link do grupo fundado pelo presbítero Gregório, onde eu estarei ministrando um estudo bíblico toda quarta-feira. E toda sexta-feira eu estarei ministrando dentro do grupo do nosso irmão José Camargo. Na quarta-feira eu estarei ministrando dentro do meu grupo, que é estudo bíblico básico. Aqueles irmãos que querem fazer parte do grupo do presbítero Gregório, onde será ministrado toda quarta-feira um estudo bíblico, às 21h30 até as 22h30, onde não será um estudo em pedaços, será na íntegra. No grupo da qual eu faço parte, da igreja online, eu tenho que gravar em pedaço. Aqui não, eu estarei gravando na íntegra. Esse estudo será compartilhado tanto em todos os grupos da qual eu faço parte, como também na página do Facebook e do YouTube. Os irmãos que querem fazer parte do grupo do presbítero Gregório, entra no meu privado, peça o link ou peça para eu adicionar você dentro do grupo, eu estarei adicionando. Meu último estudo bíblico, eu falei sobre o Espírito Santo e a palavra. O versículo básico para esse estudo, eu usei o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, onde está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem, amados, diletos irmãos. Com base no que está escrito aqui no livro de 2 Timóteo, a Bíblia, ela descreve a si mesma como sendo um instrumento inspirado por Deus. Ela explica a sua utilidade. Ela diz que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que aqueles que se tornam homens de Deus, quando diz homens, se refere também à mulher, para aqueles que se tornam homens de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então sabemos que no mundo em que vivemos, o mundo ele é um mundo corruptível. As pessoas que estão distanciadas de Deus, eles não praticam a boa obra. Eles não almejam praticar a boa obra. No mundo em que vivemos, as pessoas, se precisar destruir outra pessoa para subir a escalada da vida, elas estarão destruindo outras pessoas para vencerem. Mas o homem de Deus, ele é perfeito em sua obra. A Bíblia, ela cumpre esse papel porque ela é a palavra de Deus revelada à humanidade. Essa palavra de Deus, ela foi revelada a toda a humanidade por meio da obra do Espírito Santo. Então, nela, na Bíblia, o Espírito Santo nos revela a vontade de Deus, mostrando-nos como ter uma vida agradável a Deus. No entanto, amados, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, aquilo que está escrito por meio do Espírito Santo.
a fim de nos transformar em nova criatura, em Cristo Jesus. Então, eu apresento a vocês que o Espírito Santo, ela contribui com a palavra de Deus para nos levar ao conhecimento da perfeição de Deus. O Espírito Santo, então, ele é o que tem o poder de nos dar a revelação, de nos mostrar aquilo que é necessário para a vida. É através da Bíblia que nós, ser humano, conhecemos a vontade de Deus. Como Deus se certifica de que sua vontade seja fielmente comunicada aos seres humanos? Então Deus, ele faz isso por meio de duas principais ações que está relacionada ao próprio Espírito Santo. Então Deus, para se comunicar com nós, ele usa uma revelação ou a própria inspiração. Então ele tem duas maneiras de se comunicar conosco: através da revelação ou inspiração. No processo de revelação, nós seres humanos dependemos do auxílio de alguém para nos revelar coisas que, como criaturas cadente, caído, separado, alienado de Deus, não podemos conhecer por nós mesmos. Então, isto só é possível através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos ensina a verdade que precisa ser dita a nós. Existe um exemplo disso no livro de Daniel, no capítulo 12, verso 19 até o verso 23, onde Deus revela a Daniel algo que estava oculto, que da sua maneira, na sua condição natural, na sua condição de homem, Daniel jamais seria capaz de ter o conhecimento. Caso contrário, ele nunca poderia conhecê-las por meios naturais, porque é algo sobrenatural. É algo de uma maneira sobrenatural que Deus traz a revelação. Então, a revelação é um processo na qual Deus torna conhecido aos seres humanos sua pessoa, sua vontade. O conceito fundamental associado à palavra revelação, ela é, na verdade, desvendar ou descobrir. Então, o Espírito Santo, ele traz uma manifestação de algo que, de outra maneira, ela estaria oculto. Precisamos de tal revelação porque, como seres finitos, como seres alienados, como seres caídos, separados de Deus, por causa do estigma do pecado adâmico, nós temos muitas limitações quanto ao que podemos aprender por conta própria. Então dependemos de Deus para conhecer sua vontade. Consequentemente, dependemos da sua revelação, pois nós somos seres naturais, somos seres carnais, não somos Deus. E temos apenas o conhecimento natural, que é muito limitado à pessoa de Deus. Então, nós sabemos que precisamos de revelação. Apóstolo Pedro, ele traz-nos, na passagem de 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 e 20, ele nos mostra que, de acordo com o apóstolo Pedro, a mensagem profética do Antigo Testamento, ele não é de origem humana. Apóstolo Pedro diz que os profetas foram movidos pelo Espírito Santo de tal forma que o conteúdo da mensagem deles veio de Deus. Esses homens, eles não criaram mensagem. Eles foram simplesmente os canais de revelação da mensagem de Deus. Não criaram mensagem, ou seja, não são originadores da mensagem. Pedro, de maneira muito intencional, ele destacou o Espírito Santo como a fonte da inspiração dos profetas.
embora a Bíblia seja escrita por homens. Mas ele diz que jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. É isso que está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Então, essa origem divina que confere, que dá a autoridade à Bíblia, que dá autoridade máxima sobre a nossa vida. Então, a Bíblia, ela passa a ser aquela que exerce autoridade sobre a nossa vida. Então, nós sabemos que o Espírito Santo, ele tem o poder de nos dar a revelação. Mas o Espírito Santo também tem o poder de nos inspirar. O Espírito Santo é a própria inspiração. O Espírito Santo é o termo usado para descrever, ou seja, para o Espírito Santo é a autoridade da inspiração. A inspiração é o termo usado para descrever a influência de Deus mediante a atuação do Espírito Santo na comunicação da sua mensagem por meio de seres humanos. A atuação do Espírito no processo da inspiração é a razão de encontrarmos uma unidade fundamental em toda a Bíblia, no que diz respeito à verdade, como sendo o Espírito Santo o Espírito da verdade, como sendo ele o guia, é ele que nos guia a toda a verdade. Isso está no livro de João, capítulo 14, verso 17, livro de João 15, verso 26 e livro de João 16, 13. Então, nós vemos aqui três concordâncias acerca do Espírito Santo ser a própria verdade. Então, nós precisamos do Espírito Santo, precisamos que o Espírito Santo habite em nós, precisamos nos colocar como templo do Espírito Santo, ser movido pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1, verso 21, ele nos informa isso. É uma forma, ou seja, uma maneira forte da confirmação da obra do Espírito Santo na inspiração. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta à igreja de Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, até o versículo 13. O apóstolo Paulo atribui ao Espírito Santo a revelação e a inspiração. Ele diz que para eles, os apóstolos, Deus revelou coisas ocultas que nenhum olho viu, os quais ele mencionou no versículo 9. Deus revelou isso aos apóstolos por qual meio? Foi por meio do Espírito de revelação. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, o apóstolo, ele diz que os apóstolos receberam esse Espírito que vem de Deus para que conhecessem o que Deus lhe havia dado gratuitamente. Em 1 Coríntios 2:12, em seguida, no versículo 13, Paulo passa a falar da obra da inspiração das coisas não ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, ou seja, pela sabedoria divina, pela essência da inspiração, ensinada pela obra do Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Paulo não tinha dúvida sobre a origem, a autoridade do que ele proclamava. Embora muita parte da Bíblia seja resultado da revelação sobrenatural e direta de Deus, nem toda a Bíblia foi revelada dessa maneira. Algumas vezes, amados, Deus usou escritores bíblicos na investigação, pesquisadores que pesquisaram cuidadosamente das coisas, que fizeram a documentação, que
perderam muitas vezes tempos, horas diante da palavra para decifrar a própria vontade de Deus. Muitos escritores pesquisaram, documentaram. Um dos últimos pesquisadores foi Martim Lutero, que pesquisou a fundo acerca para fazer aquilo que era necessário, mudança dentro da igreja. Então, assim, revelar e comunicar a mensagem de Deus. Portanto, toda a parte da Bíblia são revelação, são revelada por meio da inspiração do Espírito Santo. Essa é a razão para o apóstolo Paulo afirmar que tudo que foi escrito para a nossa instrução, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança, que está no livro de Romanos 15, verso 4. Então, o mesmo Deus que fala, é o mesmo Deus que criou a linguagem humana, ele habilita a pessoa escolhida a comunicar a sua mensagem, comunicar em palavras humanas, de maneira fiel, os pensamentos, a inspiração divina, aquilo que é necessário para que nós, como servo de Deus, possamos conhecer a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele dá a veracidade das Escrituras. Enquanto a revelação é o ato sobrenatural por meio do qual Deus revela a verdade às pessoas escolhidas, a inspiração é a atuação do Espírito Santo que protege a verdade, que protege a veracidade daquilo que os autores humanos escreveram, de modo que as palavras deles tenham a plena aprovação de Deus. O Senhor, nosso Deus, odeia o falso testemunho, que está em Êxodo, capítulo 20, verso 16. E ele não pode mentir, que está em Hebreus 6, verso 18. Ele é chamado de Deus da verdade, que está em Salmo 31, verso 5, e em Isaías 55, 16. De maneira semelhante, o Espírito é chamado de Espírito da verdade, que está em João 14, verso 17. Então aqui eu quero abrir um parêntese para dizer a todos, eu quero afirmar que o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é apenas o sopro, como algumas pessoas dizem. Ele é o próprio Deus, na inspiração divina. A palavra de Deus, ela é digna de confiança e de toda a aceitação. Nossa tarefa não é julgar a Escritura, ao contrário. A Escritura ela tem o direito de nos julgar. A Escritura é a autoridade para isso. Porque a Escritura é a própria palavra de Deus. É o verbo de Deus. É o verbo que se fez carne. A Escritura ela é viva e eficaz. A Bíblia diz que ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. E ela é apta para julgar os nossos pensamentos e a intenção dos nossos corações. Essa é a palavra de Deus, que está em Hebreus capítulo 4, verso 12. Embora a Bíblia tenha sido escrita por aqueles que viveram em épocas diferentes, em culturas diferentes, em lugares distantes um do outro, não devemos esquecer que essa palavra ela é a fonte da inspiração de Deus. Ela é a própria palavra de Deus, ela é mensagem de Deus para nós. Uma vez que essa palavra, ela abre a porta para nós nos aproximamos de Deus.
A Bíblia torna os seres humanos iluminado pela própria presença do Espírito de Deus para conhecer a Deus. Ela arranca a sujeira dos seres humanos, ele arranca toda aquilo que está oculto de verdade para nós e trazendo a própria verdade. O resultado é que muitas pessoas, embora afirma crer na Bíblia, rejeita coisas como a criação de 6 dias, o dilúvio, o nascimento virginal de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a sua segunda vinda, que ele prometeu vir arrebatar a igreja. Muitas pessoas não acreditam. E por não acreditar nessa verdade, eles rejeitam a Deus, eles se afastam de Deus, eles voltam a viver em treva, porque eles não acreditam que a Escritura ela é divina, que a Escritura é um caminho que nos aproxima de Deus, que a Escritura é o próprio verbo de Deus, que é a palavra de Deus que se fez carne, que é o caminho que nos leva a aproximar de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é um professor para nós, amados. Ele nos ensina. Assim como o Espírito Santo foi essencial na comunicação da palavra escrita, ele também é fundamental em nós ajudar a compreender corretamente aquilo que está escrito. Nós somos seres humanos que temos a mente obscurecido, não temos a compreensão da verdade. E somos seres naturais, a nossa natureza está alienada de Deus. Em Efésios 4, verso 18, explica isso. Por isso mesmo, nós precisamos do Espírito que nos dá a revelação, que nos dá a inspiração, que nos leva a conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é o único que nos habilita a conhecermos a verdade acerca da salvação prometida a cada um de nós. E o Espírito Santo nos habilita a compreendê-la para nos livrar do pecado, para que Deus passe a habitar dentro de nós através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo é um instrutor, é um professor que deseja nos levar à compreensão mais profunda das Escrituras. Precisamos, então, do Espírito Santo para compreender a própria palavra de Deus. Ele chama a nossa atenção para a verdade bíblica. Ele nos dá nova percepção sobre essa verdade, para que nossa vida seja caracterizada pela fidelidade e por uma amorosa obediência à vontade de Deus. No entanto, isso só pode acontecer se nós nos aproximamos da Bíblia com um coração humilde, disposto a aprender. Muitas pessoas dizem, eu nasci dessa maneira, eu vou morrer dessa maneira. Não quero saber nada do que você está falando, porque meus pais me ensinaram desse jeito. Estão pegados às tradições dos pais e rejeitam a Escritura. Nós, amados, que somos servos de Deus, independente do ministério que nós somos, porque eu não estou falando aqui somente para cristão pentecostal, estou falando para cristão de toda denominação. Não estou usando um termo teológico. Eu estou falando aquilo que nós precisamos fazer como servo de Deus. Porque antes estávamos alienados de Deus, distanciados de Deus. Não havia esperança para nós. E Deus nos concede a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, Ele também nos concede o Espírito Santo e dependemos do Espírito Santo para compreender a Bíblia. Sem Ele, o significado espiritual das palavras bíblicas não serão discernidos, mas apenas
iremos usar ela como um livro, como uma literatura, e isso não trará a nós a salvação. Então precisamos da revelação do Espírito Santo para nos mostrar a verdade divina. Não porque não tenhamos capacidade de compreender, mas porque muitas vezes nós estávamos com a nossa mente caracterizada pelos nossos pecados, pelos nossos desejos carnais. Nós preferimos não seguir a verdade. E sem o Espírito Santo não há nenhuma simpatia pela mensagem de Deus. Então precisamos do Espírito Santo, precisamos clamar pela presença do Espírito de Deus, nos revestir do Espírito Santo para vencer os obstáculos da vida, para prosseguir, para avançar, para alcançar a salvação da vida plena, a receber a vida plena, a vida da parte de Deus. Meu próximo estudo bíblico, eu estarei falando sobre o Espírito e a própria palavra. Que Deus vos abençoe, amados. Que Deus vos conceda graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqueles que querem fazer um estudo básico, um estudo bíblico básico, com o presbítero Gregório nas quarta-feira, entre em contato comigo, peça o link do meu grupo, eu estarei mandando o meu link ou adicionando vocês ao grupo. E esta mensagem será postada em todos os grupos. As mensagens de quarta-feira serão postadas em todos os grupos. E pelo WhatsApp e também dentro do Facebook. Que Deus vos abençoe. Graça e paz para todos. Grande e poderoso Deus, te dou graça por esse momento de reflexão, por esse momento de estudo. Um estudo básico, aquilo que é necessário aprendermos para termos uma vida abundante. Eu te louvo e te glorifico. Em o nome do Senhor Jesus eu digo amém, amém e amém.